A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha conosco aqui na Rádio da Fraternidade Legítima, meu caro ouvinte, a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Você que está acompanhando conosco esse programa já sabe, nós estamos estudando a apostila Mediunidade, Estudo e Prática. É a segunda apostila, o segundo volume na sequência, chamado de Programa 2. Já estamos no módulo 2 desse conteúdo. Hoje vamos iniciar o tema número 5, que trata da psicofonia e da psicografia. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, Paulo de Tarso faz referência à diversidade de dons, ou carismas, do Espírito. Dentre eles, os mediúnicos. Consoante as orientações, Allan Kardec assinala em O Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Mas, na verdade, estes recursos, meu caro ouvinte, abordam somente a visão material. Qual seria o papel do médium? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Então, meu caro ouvinte, qual o papel dos médiuns no processo de intercâmbio com o plano espiritual? O papel dos médiuns da mediunidade neste processo é como o telescópio. Ele, o homem, mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Porém, para penetrar o mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais os espíritos se expressam, tornando-se inteligíveis aos homens. Sua missão é santa, visto ter por objetivo abrir os horizontes da vida eterna. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi retirado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto Bezerra, editora da Federação Espírita Brasileira. As comunicações mediúnicas ocorrem por diferentes meios, como já assinalava o apóstolo Paulo, mas nesse estudo será dada ênfase a dois tipos de mediunidade comuns nas reuniões mediúnicas: a psicofonia e a psicografia. Sendo que, meu caro ouvinte, a psicofonia é a mais relevante, é a mais utilizada. A psicografia, muito pouco. Médiuns psicofônicos, também conhecido como médiuns falantes, porque médium psicofônico é o termo que André Luiz designou, e médium falante foi o termo que Allan Kardec classificou. São os que verbalizam as mensagens dos espíritos. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Esse trecho foi retirado do Livro dos Médiuns.
também da tradução de Evandro Noleto Bezerra, editora da Federação Espírita Brasileira. Quanto à comunicação dos espíritos por meio da escrita, o codificador subdividiu-a em 2 tipos. Letra A. Psicografia indireta, grafada em superfícies materiais. A escrita surge, entre aspas, ou materializa-se em paredes, pedras, madeira, no ar, papel, etc. Nessa situação, o comunicante espiritual apropria-se das energias irradiantes ou ectoplasma do médium para transmitir a sua mensagem. E um outro tipo de psicografia, letra B, é a psicografia direta, que é obtida por intermédio da mão do médium, que escreve a mensagem do espírito comunicante. Então, meu caro ouvinte, essa psicografia indireta, que os espíritos escrevem usando a energia, usando o ectoplasma, às vezes de um médium ou mais médiuns, ou da própria natureza, é muito mais rara. É uma necessidade fenomênica que hoje reconhecemos desnecessária. Todo o empenho de acúmulo de energia, de valores do bem, devem ser utilizados para o tratamento e não para os fenômenos. Então a psicografia direta ela é a mais utilizada quando os espíritos usam os recursos pré-espirituais de conexão aos órgãos do cérebro relacionado ao uso das mãos para então escrever. Seguindo a apostila, nós temos o número 1, características gerais da psicofonia. A psicofonia está claramente registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que faz referência ao episódio de Pentecostes, aí manifestada de forma muito especial. O Pentecostes é uma das festas judaicas. Transmissão de uma mensagem espiritual, não só pela fala, mas em diferentes línguas. Esse tipo de mediunidade, em que o espírito fala na sua própria língua, usando o recurso da experiência do médium já vivenciada nessa existência ou existências anteriores, como experiência da sua própria língua, chama-se xenoglossia, conforme o seguinte relato de Lucas. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Emmanuel ressalta que Pentecostes representa um marco no campo da mediunidade. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contudo, a manifestação mediúnica pela psicofonia pode abranger distintas formas de expressão, de acordo com o grau do transe mediúnico. Então, nessa festa do Pentecostes, reuniam-se povos de diversas localidades. A mesma mensagem foi transmitida a todos, e cada um dos apóstolos do Cristo ali reunidos foram os médiuns que apresentam o fenômeno da xenoglossia a transmiti-las para cada uma das pessoas dos grupos de suas nações de onde vieram. Então todos entenderam as mensagens na sua própria língua. Eis a psicofonia com a denominação da mediunidade de xenoglossia. Então, quanto aos graus de transe mediúnico, nós já vimos que podem ser sonambúlico ou inconsciente, que é a mesma coisa, intuitiva ou consciente, voz direta ou pneumatofonia. Então, os espíritos se comunicam diretamente, formando gargantas ectoplásmicas,
usando assim a energia de manifestação do ectoplasma dos médiuns. Um ponto que merece ser assinalado é que usualmente é costume utilizar a palavra incorporação como sinônimo de psicofonia. Importa considerar, porém, que o termo é inadequado, pois não é possível a dois espíritos coabitarem no mesmo corpo físico, ainda que brevemente, mesmo em se tratando de processos obsessivos severos, como o da subjugação. Nesse sentido, os orientadores espirituais informaram Allan Kardec: o espírito não entra num corpo como entra numa casa. Identifica-se um espírito encarnado com esse espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua sobre a matéria de que se acha revestido. Então o médium, o espírito do médium, é o dono do seu corpo. Mesmo transmitindo uma comunicação, o espírito comunicante não vai tomar o seu corpo, mas vai estabelecer conjugação com o seu perispírito e a sua faculdade mediúnica, para que então o espírito encarnado possa agir sobre o seu próprio corpo. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então aqui deixa bem claro que esse termo incorporação, apesar de ser muito comum no meio espírita, ele é inadequado quanto ao sentido da sua palavra em substituir o corpo do médium para que o espírito atue. E mesmo nos processos de subjugação mais severas, o espírito vai dominar o perispírito do encarnado, que também não se desvincula do próprio corpo, apesar que afastado momentaneamente, ou por um período muito longo de acordo com o grau de obsessão. Então a subjugação moral ou física, mesmo sendo as mais severas conhecidas, não tomam o corpo diretamente, mas através do perispírito do médium. Vamos continuar estudando o capítulo Psicofonia e Psicografia já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila Mediunidade, Estudo e Prática. Já estamos na segunda apostila, o segundo volume, chamado Programa 2. Estamos no módulo 2 e hoje iniciamos o tema 5, Psicofonia e Psicografia, que são recursos medianímicos. E de acordo com o transe mediúnico, nós podemos ter modalidades diferentes de psicofonia. Primeiro, a psicofonia sonambúlica ou inconsciente. Nesse tipo de psicofonia, o médium se desvencilha do corpo físico, em decorrência do desdobramento, também conhecido como emancipação da alma no Livro dos Espíritos. Desdobramento da personalidade, por se encontrar em estado de transe profundo ou sonambúlico. André Luiz exemplifica a situação citando o atendimento prestado pela médium Celina, citada no livro Nos Domínios da Mediunidade. Há um espírito em grave condição espiritual. Abre aspas. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser,
mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Então observamos aqui que o desenvolvimento ético, moral e cristão do médium é o verdadeiro controle perante a manifestação do espírito que apresenta mais aquela situação de grosseria, de inferioridade, de falta de educação moral cristã. Os detalhamentos da psicofonia sonambúlica constam no capítulo 8 da referida obra, pela qual recomendamos a leitura atenta. Então, meu caro ouvinte, essa obra Nos Domínios da Mediunidade é uma obra subsidiária muito valiosa. Depois de estudarmos o Livro dos Espíritos, depois de estudarmos o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E aí vamos buscar nessas obras de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, toda a exemplificação dos recursos apresentados pela codificação kardeciana. O segundo tipo de psicofonia, de acordo com o transe, é a psicofonia consciente ou intuitiva. Enquanto dura a transmissão da mensagem mediúnica, o médium intuitivo tem consciência do que ocorre à sua volta, no plano físico, sem desligar-se mentalmente do comunicante espiritual. Percebe o tempo todo as ideias e intenções do desencarnado, que se comunica por seu intermédio, podendo fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do espírito. Por esse motivo, a interferência anímica costuma ser maior. Só com a experiência o médium não interfere tanto na mensagem. Então é muito comum no início das práticas mediúnicas em que essa psicofonia se estabelece consciente, em que o médium mantém toda a ideia de consciência mesmo do que o espírito deseja, da sua intenção e tudo que está ocorrendo à volta, isso às vezes confunde com o seu próprio pensamento. Se surgir a dúvida, surge também o bloqueio. O médium mais seguro pode até afastar-se um pouco do corpo físico, mas sem perder o espírito comunicante de vista. André Luiz cita ainda, na obra Nos Domínios da Mediunidade, um exemplo de psicofonia consciente, viabilizada pela médium Eugênia. Notamos que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando-se sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha, a maneira de alguém a debruçar-se numa janela. É o fenômeno da psicofonia consciente, ou trabalho dos médiuns falantes. Embora se oriando às forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. Aqui se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. E, efetivamente, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio, por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade. Então, nesse caso, o médium se afasta alguns centímetros do próprio corpo. O espírito toma conta das suas funções motoras vocais, mas a médium continua ali consciente, sabendo do que está falando. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 27, sob o título Mediunidade. Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade
a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias, mas cometem o erro de considerar, por médiuns, tão somente os trabalhadores da fé renovadora, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Antes de tudo, é preciso compreender que, tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis, que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Dos círculos mais baixos aos mais elevados da vida, existem entidades angélicas, humanas e subhumanas, agindo através da inteligência encarnada, estimulando o progresso ou divinizando experiências, bunindo caracteres ou sustentando abençoadas reparações, protegendo a natureza e garantindo as leis que nos governam. Desvendando conhecimentos novos à humanidade, o Espiritismo incorpora ao nosso patrimônio mental valiosas informações sobre a vida imperecível, indicando a nossa posição de espíritos imortais em temporário aprendizado nas classes da raça, da nação e do grupo consanguíneo, a que transitoriamente pertencemos na Terra. Cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível do qual procede, e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e seus pensamentos habituais. Se deseja, porém, aproveitar a contribuição que a escola sublime do mundo lhe oferece em seus cursos diversos de preparação e aperfeiçoamento, aplicando-se à execução do bem nos menores ângulos do caminho, adquirindo mais amplas provisões de amor e sabedoria, é aceita pelos grandes benfeitores do mundo, nos quadros da evolução humana, por intérprete da assistência divina, onde quer que se encontre, seja na construção do patrimônio de conforto material ou na santificação da alma eterna. É necessário, contudo, reconhecer que, na esfera da mediunidade, cada servidor se reveste de características próprias. O conteúdo sofrerá sempre a influenciação da forma e da condição do recipiente. Essa é a lei do intercâmbio. Uma taça não guardará a mesma quantidade de água suscetível de ser sustentada numa caixa com capacidade para centenas de litros. O perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportando num vaso guarnecido de lodo. O sábio não poderá tomar uma criança para confidente, embora a criança invariavelmente detenha consigo tesouros de pureza e simplicidade que o sábio desconhece. Mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem, para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. A ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas solução de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os monumentos definitivos da felicidade humana. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, apresentando a mediunidade como recurso ao alcance de todos
no aperfeiçoamento, no exercício e como processo pedagógico e educativo para todos aqueles que se consagram ao entendimento constante do estudo do Evangelho e da prática desse serviço com Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.